Fala, rapaziada. Vamos dar seguimento aqui e falar um pouco agora sobre as fórmulas. Mas assim, como é o curso introdutório, a gente vai focar mais no conceito de fórmulas, ou seja, como a gente precisa trabalhar a fórmula, o que a gente precisa trabalhar dentro dela, ao invés de focar no leque de fórmulas que o Excel oferece para a gente, que são muitas. Então assim, a gente vai trabalhar as fórmulas mais básicas e ver o perfeito funcionamento delas. Isso se aplica a praticamente todas as outras fórmulas. Então, dominando essa base de fórmula, vocês vão conseguir mexer com qualquer outra fórmula aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Na célula B2, eu vou escrever aqui, ó, valores 1. Beleza? E aqui do lado, ó, pressionando o Tab eu consigo navegar para o lado e Shift Tab eu volto. Então aqui, ó, valores 2. Vou formatar esse intervalo aqui, ó. Vou aumentar um pouco a coluna dele, como a gente já viu antes. Vou centralizar, aumentar um pouco a fonte. Aumentou, negrito, aumento mais um pouquinho. E vou colorir o fundo dele aqui, ó, com azul mais claro. Então pronto. Em valores 1 eu quero aqui, ó, 10, 20, 30, 40 e 50. Em valores 2 eu vou colocar aqui, ó, 15, 20. E aí eu quero que ele cresça de 5 em 5. Então eu seleciono os dois, ó, e vou arrastar aqui pela alça de preenchimento. Ele fez o preenchimento pra gente. Aqui do lado eu vou colocar a soma. E aqui embaixo eu quero colocar a soma desses números. Aí vamos lá, mais uma dica que a gente acabou não vendo na aula sobre a guia página inicial. Eu quero pegar essa formatação aqui do valores 2 e trazer para a soma. Mas eu não quero ter que fazer aquilo tudo de novo. Vim aqui aumentar a fonte, trocar o fundo, colocar negrito. Então eu vou fazer o seguinte. Seleciono aqui valores 2. Venho no pincel de formatação aqui, ó, cliquei. Tá vendo que tem um pincel aqui no meu mouse? Significa que eu estou com esse pincel de formatação ativo. Como eu cliquei uma vez, ele funciona só para um clique. Então eu quero formatar aqui, ó, soma, cliquei. O pincel sumiu do meu mouse e a formatação veio para cá. Se eu quisesse formatar mais de uma célula assim, 2 cliques, ele fica fixo. Eu consigo clicar em uma de cada vez. Ou em um intervalo inteiro. Como a gente não precisa disso, Ctrl Z para voltar, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Pressiono o ESC para desativar o modo de cópia. Está feito. Então vamos lá, eu quero fazer uma soma aqui na célula B3. E aqui no Excel existem algumas formas da gente fazer essa fórmula, principalmente a de soma. Então foi o seguinte, primeiro eu vou fazer do jeito errado, como a gente não deveria fazer. Então eu quero somar aqui 10 com 15. Então eu vou fazer aqui, ó, igual 10, sinal de mais aí no teclado, 15, pressiono Enter, 25. Então pronto, trouxe o resultado certinho. O que a gente poderia fazer aqui embaixo? A soma de um outro jeito. Eu consigo fazer aqui, ó, igual, clicar na célula, mais, clicar na outra célula que eu quero. Então aqui eu estou fazendo uma referência à célula. E dentro da fórmula, o Excel vai jogar o valor que está nessa célula. Então quando eu pressionar o Enter, ele trouxe para a gente 40. Existe uma terceira forma de fazer essa fórmula aqui dentro do Excel, que seria igual utilizando a função soma, que já existe aqui, ó. Vou pressionando aqui, ó, soma, ó, ele já trouxe para a gente, ó, soma. Soma todos os números em um intervalo de células. Então, vou colocar aqui, ó, soma. Pressiono o Tab para ele abrir o parênteses para a gente e completar a fórmula. Ele quer aqui, ó, um número 1, ponto e vírgula, um número 2, ponto e vírgula, 3 pontos. Então vamos lá, o número 1 que eu quero aqui é o 30, ele quer um ponto e vírgula. Eu vou dar o ponto e vírgula. E ele quer aqui, ó, o número 2 agora. Vou dar o número 2 como essa referência de células, fecho o parênteses, Enter. Ele trouxe o resultado aqui para a gente também. Antes da gente avançar mais um pouco, vamos fazer só uma observação aqui, ó. Eu mencionei que essa primeira aqui é uma forma errada da gente fazer isso. Essa aqui do meio eu colocaria como intermediária, não tem tanto problema, mas não é tão indicada. E a principal seria essa aqui de baixo, que é a que a gente mais usa e é a mais recomendada também. Por que essa forma aqui está errada? Vamos começar pela certa primeiro para entender melhor. Ó. Se eu trocar esse 30 para 50, a fórmula se adaptou aqui. Ó. Por quê? Porque a referência da fórmula é a célula B5 e a C5. Então, o valor que tiver em B5, que é essa célula aqui, vai ser trazido aqui para dentro. O que tiver em C5 vai ser trazido aqui para dentro da fórmula de soma também. E depois ela soma esses valores para a gente. Se eu trocar o 25 por 10, ele trouxe para a gente 60. Essa fórmula que eu disse que é intermediária, mesma coisa, eu consigo colocar aqui, ó, 10, 50, ele faz esse cálculo para a gente também, 100, tá vendo? 20, ele faz alteração para a gente. E qual é o problema dessa primeira função aqui que eu falei que é o jeito errado de fazer?
Como ela não faz referência às células, e sim ao valor que está dentro da fórmula, se eu alterar o valor aqui, ó, 100, nada acontece com a fórmula. Por quê? Porque ela não está pegando o valor da célula. Ela tá com o valor diretamente dentro da fórmula. E qual o problema disso? Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou fazer vou fazer aqui embaixo. Ó, total e total. Vou centralizar. E eu vou fazer o total aqui da maneira errada. Eu vou colocar aqui, ó, igual 100 mais 100 mais 50 mais 40 mais 50. Que são os valores que estão aqui, ó, em valores 1. Vou dar um Enter. Vou pegar esses valores, Ctrl C, e vou copiar eles para cá, ó, Ctrl V. Então a gente tem aqui agora, os valores 1 estão exatamente iguais aos valores 2. Então vou colocar aqui, ó, igual soma. E vou selecionar agora todo o intervalo. Ó. Por isso que essa é a mais recomendada. Ela dá menos trabalho para a gente. Eu não preciso ficar clicando em uma célula de cada vez. Eu posso selecionar o intervalo direto. Fechei a parêntese, ó, Enter, funcionou. Os dois são 340. Agora é o seguinte, eu não gostei desses valores, eu quero mudar. Ó. Eu quero que esse aqui vire 200. Vamos lá, 200. Eu quero que esse vire 75, esse aqui 20, esse aqui vai para 60 e esse aqui vai para 90. Vou copiar esses valores, Ctrl C, Ctrl V. Olha o que acontece. Essa fórmula que está correta, ela atualizou para a gente. Tá vendo? Já virou aqui 445, que eu consigo selecionar esse intervalo e ver aqui embaixo, ó, soma 445. Esse intervalo da esquerda não, ele continua em 340. Por quê? Porque ele não está tratando da referência a uma célula. Ele está tratando diretamente dos números dentro da célula. Então isso é um problema para a gente. Como que eu resolveria isso? Eu teria que vir aqui, ó, trocar esse 100 por 200, trocar esse 100 aqui, ó, por 75. Olha o trabalho que isso dá. O 50 por 20, o 40 por 60, o 50 por 90. Deu certo. E agora eu teria que rezar para ninguém mudar esses valores. Porque se eu mudar um valor aqui, ó, para 500, Ctrl C aqui, ó, e Ctrl V, ele já alterou aqui. Mas o anterior ficou lá. Naquele mesmo valor anterior, eu teria que entrar na fórmula direto e fazer essa alteração. Então a gente vai sempre focar em utilizar as células como referência para nossas fórmulas, que assim a gente ganha muito em produtividade. Eu vou excluir esses valores aqui, ó. Já posso excluir esses aqui também, vocês já viram como funciona a soma. Eu vou fazer o seguinte aqui agora, aqui do lado eu vou colocar aqui, ó, subtração. Antes, deixa eu só corrigir essas aqui para não ficar errado, vou botar aqui, ó, igual soma para todo mundo. E aí olha o que eu fiz, ó. Eu selecionei as 3 células de uma vez, vou colocar aqui, ó, igual soma, pressionei o Tab para ele completar e eu quero que ele some isso daqui. Fechei, Ctrl Enter. Ó, ele já fez para todo mundo ao mesmo tempo. E aí vamos lá, mais uma observação. Repara que essa fórmula aqui, ó, ela é ó, B3 até, que é esses dois pontos aqui, C3. Embaixo ele é o que? B4 até C4. Embaixo B5 até C5. Então vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa subtração que eu coloquei, selecionei aqui, ó, excluir. Eu vou escrever aqui do lado o seguinte, ó, fórmula. Vou pegar aqui, ó, Ctrl C. Eu não consigo digitar na célula uma fórmula, senão ele vai fazer aquela fórmula de novo. Eu vou colocar aqui uma aspas, Ctrl V. Vou pegar essa daqui a mesma coisa, Ctrl C, ESC, uma aspas simples aqui de novo, colo a fórmula e vou pegar essa fórmula aqui. Aspas simples, Ctrl V. Então o que acontece? Vamos observar isso aqui, que isso aqui é o que a gente chama, vou anotar aqui, ó, referência relativa. Então vamos lá, o que ele fez aqui pra gente? Ó? Essa fórmula aqui, ela está na célula D3. Quando eu arrastei ela para baixo, ela virou aqui, ó, D4. Quando eu trouxe para baixo, ela veio para D5. Como essa fórmula é uma fórmula com referência relativa, ele reparou que a gente está mudando de linha, tá vendo? A gente está descendo as linhas. Se eu pegar isso aqui tudo, ó, arrastar aqui para baixo, a gente vai vendo que aqui ele vai mudando, ó. Tá vendo? Esses números aqui, ó, é porque o Excel fez aquele autoincremento, de quando a gente seleciona o intervalo e arrasta ele, tá vendo? Ele fez uns cálculos aqui, que ele entendeu cabível nesse intervalo aqui e foi replicando. Então a gente não se prende nisso agora não. Deixa eu só trocar aqui para números positivos, em vez de fazer assim. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Pronto. E vou arrastar a fórmula até lá embaixo. Então, o que o Excel entendeu para a gente? Ó, eu fiz uma fórmula aqui na célula
D3, agora na D4, D5. Toda vez que a gente desce uma linha, a gente pode reparar que ele está alterando a linha também dentro da fórmula. B7, B8, B9, B10, B11, B12 e assim por diante. Porque essa fórmula ela está fazendo referência a uma linha. Então, se você troca a fórmula de linha, o Excel entende que essa nova fórmula ela vai ser referente a uma nova linha. Ou seja, a linha onde a fórmula está. Por isso que ele faz essa alteração. Em muitos casos isso atende a gente, em outros não. E aí a gente vai ver o que a gente chama de referência mista ou referência absoluta. Então, como isso funciona? Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, vou apagar esses aqui que a gente não precisa, foi só para a gente ver ele levando essa fórmula para lá. Eu vou mostrar para vocês aqui uma subtração antes da gente entrar em referência absoluta. Então, como que eu faria a subtração aqui? Vou selecionar os dois. Então, a gente faz o seguinte, eu quero esse aqui menos esse daqui. Ctrl Enter para ele fazer em tudo, deu 0. Se eu trocar o valor aqui para 100, por exemplo, ele já alterou aqui, alterou a soma aqui também. Esse aqui, se ele for para 700, a gente vê que dá um número negativo, porque 500 menos 700 menos 200. E aqui eu vou colocar aqui 50. Ele deu menos 30 aqui para a gente. Se aqui eu colocar 80, ele vai dar 30 positivo. Então essa é a subtração. A gente consegue fazer umas outras também. Eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos ver, vou botar aqui valores, vou copiar essa parte para cá, para não ter que pegar a formatação. Vou colocar aqui 10. Então vamos fazer o seguinte aqui, 1, 2, 3. Vou fazer uma espécie de tabuada aqui para vocês verem. Qual número a gente quer aqui? Vou selecionar todo o intervalo, vamos fazer a tabuada aqui do número 2, por exemplo. Vou botar aqui, tabuada. Aqui ele não preencheu, ele entendeu a formatação que não preencheu. Vem aqui no auto preenchimento, foi. Como que a gente faz a multiplicação aqui? Eu posso colocar igual multiplica todos os números dados como argumento. Vou dar esse número aqui, ponto e vírgula esse. Ou então seleciono os dois. Só tem que apagar aqui porque ele for com B9 ali. Vou selecionar os dois aqui, fechei, Ctrl Enter. Centralizar. Então ele fez aqui para a gente a multiplicação. Tá vendo? Ele foi ajustando linha a linha. Eu estou pressionando o F2 para editar a fórmula e o ESC para sair. Ele foi editando para a gente. Ele entendeu que é uma referência relativa. Então ele foi fazendo aqui. Fórmula atrás de fórmula. Tá vendo? Repetindo aqui para vocês verem. Ele foi, como a referência é relativa a uma linha, ele foi seguindo essa linha. Aqui a gente conseguiria também fazer aqui a divisão. Só para a gente passar pelas 4 operações matemáticas aqui. Então fazer igual esse daqui. Um tracinho aí de divisão, que é a barra que a gente utiliza no teclado, por esse aqui 2. Ctrl Enter, ele fez a divisão de todo mundo, tá vendo? Mesma coisa. Utilizando o F2 e o Enter mais uma vez, referência relativa, como ele vai acertando a linha dele, tá vendo? O mesmo funcionaria para a coluna. Então se eu tenho aqui, 2, 3, 4 e aqui, 5, 6, 7, quero fazer a soma desses, Vou selecionar os 3, igual soma. Seleciono as duas linhas que eu quero, fechei Ctrl Enter. Se eu apertar o F2, a gente vê que ele está pegando aqui a coluna H, troquei de fórmula. A referência que a fórmula tem era qual? Linha 8 e 9, coluna H. Eu levei ele para a coluna I. O que ele fez? Ele continuou com a referência da linha 8 e 9, mas mudou para a coluna I. Vim para o lado, ele mudou para a coluna J. E assim por diante. Se eu for arrastando isso aqui para o lado, vamos botar aqui, 10, 11, aqui 12, 13. Quando eu pegar a fórmula aqui e arrastar para o lado, a gente vê esse ajuste da coluna. Tá vendo? Por quê? Porque ele é uma referência relativa entre linhas e colunas. Então ele fez esse ajuste para a gente. Como essa aula já está um pouco longa, eu vou encerrar aqui e na próxima a gente vai ver como que funciona a referência mista e a referência absoluta, que é um assunto muito importante aqui no Excel. É o que a gente usa praticamente todo dia quando a gente vai construir uma fórmula, que é prestar atenção em quais linhas e colunas a gente vai precisar bloquear para a fórmula poder funcionar corretamente. Então, eu encontro vocês na próxima aula.